nossa geração, usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui hoje para mais uma aula da Escola Dominical de Adolescentes e Jovens das classes Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. O tema da nossa lição de hoje é os caminhos de Deus. E o recado do mestre da nossa revista, que é a revista Teens, Deus Criador e Único, diz assim: Eu é que sei que pensamentos têm ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejam. Jeremias 29, 11. O texto base da nossa lição de hoje, ela passeia um pouquinho por Isaías e pega 3 trechos do livro de Isaías. Mas antes de fazer a leitura, nós iremos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai de amor, estamos na Tua presença, Senhor, nos colocando de corações abertos, para que através da Tua palavra o Senhor venha falar aos nossos corações, para que nós entendamos, Senhor, quais são os Teus caminhos para as nossas vidas, que nós possamos compreender, Senhor, que embora tenhamos dificuldades, embora tenhamos aflições, o Senhor sempre estará conosco, sempre estará nos ajudando, se estivermos seguindo os Teus caminhos. Fica ao nosso lado e nos ajuda a entender essa lição para que nós possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o texto base inicia-se em Isaías 55, do 1 ao 13, diz assim: O Senhor Deus diz: Escutem os que têm sede, venham beber da água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam do seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me, venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu terei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Isaías 55, do 6 ao 9, diz assim: Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E ainda, no 55, 12 e 13, ele diz assim: Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Então, pensando um pouquinho no tema da nossa lição, que diz os caminhos de Deus, o profeta Isaías inicia o texto convidando o povo a se fartar da água que nunca acaba. Era comum o povo de Jerusalém buscar água e ir nos poços, encher os potes. Por isso eles usavam a metáfora: quem tem sede, venha à fonte inesgotável. A sede da alma só pode ser associada a Deus e a fonte da água da vida. O texto ainda continua falando da importância de ouvir a Deus. E a Bíblia nos diz: inclinai os vossos ouvidos, mostrando que viver com qualidade significa seguir os caminhos de Deus. E o profeta ainda fala sobre a diferença entre os caminhos dos seres humanos
e os caminhos de Deus. Pode ser até difícil de entender ou seguir os caminhos de Deus, mas quando nós o fazemos, o resultado é a paz. Os caminhos que percorremos. A nossa vida, como todo mundo sabe, ela é feita de escolhas. Muitas vezes nós nos sentimos indecisos sobre qual o melhor caminho a seguir. Sabemos que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Nós só conseguimos ver a curta distância, a nossa visão é limitada. Mas Deus, ele vê a eternidade. Por mais difícil que seja buscar, trilhar os caminhos de Deus é a nossa fonte de consolo e de paz, pois sabemos que o resultado final será a nossa alegria completa, se nos mantermos no caminho de Deus. Então, há diferentes pessoas e há diferentes crenças. Nós temos pessoas que acreditam já ter o caminho traçado. Essas pessoas acreditam que o caminho já está traçado, já está pronto, que nós já nascemos com o destino certo e nós só temos que segui-lo, que nada vai mudar. Que acreditam no tal karma, que vivem a vida como um karma. Mas tem pessoas também que acreditam fazer os seus próprios caminhos. Essas acreditam que fazem os próprios caminhos, as próprias escolhas, seguindo o que achar melhor, da maneira que achar melhor, que não dependem de nada e nem de ninguém, que eles são autossuficientes. E tem também as pessoas que acreditam na orientação de Deus, que é o nosso caso, Nós cristãos, nós procuramos a orientação de Deus em tudo o que vamos fazer. Nós buscamos a orientação de Deus para tomar as nossas decisões, nós acreditamos na orientação divina e nós acreditamos que Deus tem o melhor para nós, para nossas vidas e também que Ele nos dá o livre arbítrio, que nós possamos escolher. Diante do livre arbítrio que Deus nos dá, a Bíblia nos diz que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos edifica. Então, se nós estamos seguindo os caminhos de Deus, nós temos que estar atentos ao que convém e ao que edifica. Caminhar com Deus. Nem sempre o que eu acho que é o melhor para mim será realmente o melhor. Eu posso, enquanto seguidor de Jesus, sofrer várias aflições. Posso ter momentos de solidão, decepções, falta de dinheiro, momentos de enfermidades. Nós somos humanos e enquanto nós estivermos vivos, estaremos sujeitos a aflições como qualquer outra pessoa. Não é porque somos seguidores de Jesus que nós vamos passar pela vida sem ter nenhum problema. Mesmo em meio às dificuldades e às tristezas da vida, nós sabemos que nós temos o consolo permanente de Deus, porque a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11, 28. Caminhar com Deus significa sentir sua paz, inconfundível e incomparável. Ninguém pode dar e nem tirar essa paz, somente Deus. O fim do caminho de Deus é a paz, e o que a nossa alma mais deseja. Com certeza, todos nós almejamos e desejamos viver em paz. E para que vivamos em paz, nós precisamos seguir os caminhos de Deus e caminhar com Deus. Mas aí, durante a nossa vida, nós temos que tomar decisões importantes. E para nós tomarmos essas decisões importantes, alguns pontos são necessários. Vamos pensar. Primeiro deles, orar. Muito importante pedirmos sabedoria para Deus, pedirmos que Deus nos oriente, pedirmos a direção de Deus, na nossa caminhada, no tomar as decisões, o que iremos fazer.
entender o que Deus está respondendo nas nossas orações. Isso é muito importante. É o primeiro passo, orar, pedir a proteção de Deus, pedir o acompanhamento de Deus e pedir sabedoria. Nós também precisamos ficar atentos. Prestar atenção. Será que o que nós desejamos é realmente o que é bom para nós? Será que o que eu quero tanto, será que realmente eu preciso? Será que realmente vai ser o melhor para mim? Nós precisamos também buscar orientação. Muitas pessoas, com a experiência da vida, acabam adquirindo sabedoria que nós não temos. Então, nós devemos sim ouvir a opinião dos nossos pais, dos nossos avós. Eles nos amam e conseguem ver coisas pela experiência e pela maturidade que nós ainda não vemos. Então, essa orientação também é muito importante. Buscar aconselhamento. Em determinadas situações, isso também é necessário. Se você ainda tiver dúvidas e precisar de um aconselhamento, converse com um conselheiro espiritual, um pastor, alguém de confiança que seja uma referência cristã. Temos que ter cuidado com isso, tem que ser uma referência cristã. Nós podemos sim pedir oração, mas devemos nos lembrar que a decisão é nossa. Ninguém pode decidir por nós. Nós temos também que ser responsáveis diante das decisões importantes. Se as nossas escolhas não derem certo, nós não podemos culpar os outros ou a Deus. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. E também o último, mas não menos importante, crer em Deus. Nós precisamos crer, acreditar que Deus te dá a liberdade de escolher por onde andar. Mas mesmo que o seu caminho atual não seja bom, nós temos que acreditar no final melhor, pois Deus dá a sua paz e abençoa as escolhas daqueles que caminham com Ele. Então, se nós estivermos caminhando com Deus, nós teremos a bênção dele nas nossas decisões e nos nossos caminhos. Deus também coloca diante de nós algumas escolhas e nós temos que pensar nelas todos os dias. Nós podemos ser solidários ou ser indiferentes. Nós podemos ser humildes ou nós podemos ser arrogantes. Nós podemos escolher. Nós podemos perdoar ou nós podemos nos vingar. Nós podemos ter esperança ou viver desanimado. Nós podemos optar pela compreensão ou pela condenação. Nós podemos agir com amor ou nós podemos agir com egoísmo. Nós podemos resolver agir ou nós podemos esperar. Nós podemos influenciar ou nos deixar ser influenciados. Nós podemos lutar ou simplesmente desistir. Quando nós colocamos Deus à nossa frente e quando nós estamos pedindo sabedoria e pedindo que Deus oriente os nossos passos, com certeza nós vamos optar pela primeira coluna, pela solidariedade, pela humildade, pelo perdão, pela esperança, pela compreensão, pelo amor. Nós vamos optar em agir, influenciar e em lutar. Essas devem ser as atitudes e as escolhas de um cristão. Se nós agirmos como a segunda coluna, com indiferença, arrogância, pensando na vingança, no desânimo, na condenação, sendo egoísta, esperando apenas, sendo influenciados e desistindo, nós não vamos estar exercendo o nosso papel de cristão aqui na Terra e não vamos estar seguindo os caminhos de Deus. Então, optemos pela primeira coluna e peçamos sempre a orientação de Deus para seguirmos os caminhos dele. A vida não é sem sentido e nem absurda. Deus, ele tem planos na nossa vida e eles são bons. Os seus pensamentos são de paz.
e estão muito além dos nossos limitados pensamentos, que não conseguem alcançar a sua grandeza. Deus no meu caminho em Deus. Isso traz paz e tranquilidade. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor no Salmos 46, 10. Chegamos então ao final da nossa lição. Espero que o que tenha faltado nas minhas palavras, que são tão falhas, que Deus possa estar completando e possa estar orientando a sua vida, o seu caminho, e que nós possamos todos os dias pensar que os caminhos de Deus são os perfeitos e que nós temos que sempre estar orando e pedindo sabedoria para Deus, que nós possamos seguir os caminhos dele e não desviar jamais. Esse é o desejo do meu coração, que Deus me mantenha firme na caminhada, que Deus seja o meu escudo e a minha proteção, esteja à minha frente sempre, me auxiliando nas decisões, me auxiliando nas dificuldades e me protegendo dos momentos difíceis. Esse é o desejo do meu coração, espero que seja o seu também. Fiquem todos com Deus e ouçam uma música a seguir. Deus abençoe. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Quero te amar.